E aqui no Papo Sintonia, você está com a gente, se preparando para viver a maior festa de rua do planeta. Essa festa que reúne pessoas, gente, do mundo inteiro. Todo mundo vem para cá, para Salvador, para curtir. E, claro, brincar, se divertir faz parte. Só que carnaval também, importante pensar na saúde. E carnaval acontece exatamente no verão, na estação mais quente do ano. Então, junta aí o calor, bebida alcoólica, festa. E como é que fica a nossa saúde, né? Saúde do ouvido, esse é o nosso tema. Com ela, a doutora Clarice Saba, médica otorrinolaringologista, especialista em zumbido. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, eu agradeço sempre poder participar desse programa com audiência tão grande, é bom. Maravilha. A audiência só aumenta quando a gente traz aqui profissionais como a doutora Clarice, que é uma especialista e se dedica realmente à saúde, não vendo, né, doutora, a pessoa só naquele aspecto do ouvido, claro, é a sua especialidade, mas olhando a saúde como um todo, né? A gente sempre fala sobre isso. Isso, mas eu defendo essa ideia também, eu acho que está tudo ligado, sabe? Então, o ouvido, o nariz e a garganta tem N patologias, várias patologias que têm a ver com outras coisas do organismo. Então, não adianta a gente centrar, você é especialista, né? Mas entender que aquele órgão, ele não é isolado, né? Ele faz parte do corpo e tem, assim, o porquê fazer parte do corpo. Pois é, e algumas questões realmente são importantes. Em alguma época do ano também, essas situações ela pode potencializar a vulnerabilidade. Estamos falando agora do verão e também do carnaval. Para a saúde auditiva, né, são dois momentos assim sensíveis também que podem trazer situações adversas. Exatamente. Então, o verão tem as suas particularidades, que é uma estação quente, Salvador tem estado, né, muito quente. Muito. E temos aí uma Então, onda de calor também esperando. exatamente. Então, com isso, a gente está bebendo mais água gelada, né, consumindo mais coisas geladas de uma forma geral, tomando mais banho, indo mais fazer esporte aquático e tomar banho de piscina, de mar. Então, tem que ter os cuidados. Por exemplo, existe, todo mundo sabe, a otite do nadador, que é aquela pessoa, não precisa fazer natação para ter, aquela pessoa que quando começa a tomar mais banho de mar ou de piscina, ou tomar mais banhos, pode fazer otite, né? Que é a inflamação da pele. E por aí vai, né? O maior uso de ar-condicionado, de ventilador também. Então, esse choque térmico propicia alergia, né? Então, a rinite alérgica, rinofaringite, sinusites. E uma série de fatores que são decorrentes ao choque térmico que a gente, sem querer e querendo, a gente se expõe no verão, né? Não tem como, né? Às vezes você vai fazer, tá no departamento, entra no banco, tá aquele frio, quando você sai, Um sente aquele. calorão, pois é. E isso Também. acaba também, né? Isso. E sem falar também, no próprio carnaval, as pessoas, tanto de Salvador quanto vem de fora, querem aproveitar tudo. Então, brinca o carnaval pela manhã, à tarde vai à praia, ou ao contrário. Então, estão ali também expostas ao calor da avenida e depois estão na praia. As pessoas não tem jeito, né? Vão estar também no ambiente com água. E água e Isso. ouvido não é uma boa combinação, não, nem Pois sempre. é. E na rua, né, em pleno carnaval, claro que você tem que estar hidratando o tempo todo, né? E ter o cuidado, porque muita gente pega água gelada por conta do calor e toma banho com aquela água gelada, né? E aí a roupa fica secando no corpo e tal. Algumas pessoas podem desenvolver inflamações em decorrência disso, né? E aquilo também que fica molhando, né? Até com eventos com grande aglomeração, as pessoas estão molhando também as Olha, pessoas para diminuir um pouco a sensação térmica do isso. calor absurdo. Porque as pessoas podem sim passar mal, né? Tem gente que desmaia e tudo mais, né? O carnaval também tinha aquela brincadeira, já foi proibido, gente. No ano passado, né? Já tem alguns anos, já vem daquelas pistolas d'água, né? Que as Eu acho que pessoas foi colocam. proibido isso, mas não tenho Pois certeza, é. não. Imagina aquilo no ouvido também. Não, o pior ainda é a época de Copa e de Carnaval, Sim. aquelas cornetas, né? Vuvuzelas ou não vuvuzelas, que as pessoas desavisadamente tocam no ouvido da outra para assustar, não sabendo o mal que aquilo faz. Aquilo dá lesão, trauma acústico de verdade, lesa a audição. E às vezes pode ser de forma irreversível, né? Então isso é um periguinho, um perigão, aliás. Pois é, então assim, tem gente que usa de tudo, né? Leva coisa para fazer mais barulho ainda. Então, o perigo das crianças também estar usando esses produtos muito grande. Agora,
tem gente que fala assim, olha, atrás do trio elétrico só não vai que já morreu. Agora quem fica do lado do trio não morre, mas pode ficar surdo, né, Aí a Pedro? audição pode morrer. Morre mesmo essa função, deixa de existir, né, doutora? É Pois é. mito ou é verdade? Ah, que nada, já tem gente que diz assim, já sou baiana da Gema e já brinco carnaval não sei quantos anos, isso nunca aconteceu comigo, vai que, né? Que bom que não aconteceu e tomara que não bom? aconteça. Mas a gente sabe sim que a altura do som do trio elétrico pode dar lesão auditiva. Isso a gente tem conhecimento total, né? Porque por conta dos decibéis que o trio elétrico pode atingir. Então, não é indicado, não é o melhor lugar para se estar, é ao lado, literalmente ao lado do trio elétrico. E claro que você vai transitar pelo bloco, né? Para lá, para cá. Então, evite ficar do lado, você passa e, de preferência, até protegendo a sua orelha, né? Tampando um pouquinho a orelha, tapa um pouco com o dedo, assim, ó. É para passar do lado das caixas de som do trio elétrico. Então, você vai para um lado, para o outro. E, cordeiros, usem o protetor que vocês recebem. Eles recebem, a gente vê o cordeiro aqui, ó, pendurado aqui no Exatamente. pescoço. Tá ali Exatamente. com o material que recebeu, faz parte do kit, né? Mas eles Isso. não estão usando, estão ali expostos o tempo todo, né? Tem que 2 usar, turnos, tem 3. que usar porque os cordeiros sofrem maior ainda, né, risco de perda de audição, porque eles não ficam circulando, eles ficam segurando a corda. Então a corda circula um pouco, mas eles estão, quem está ali do lado do trio, está do lado do trio. Então tem que tentar fazer até um revezamento, né? E os músicos, doutora, que trabalham aí no carnaval muito, muitas vezes trabalhando 2, 3 turnos, né? Estão ali também o tempo todo, é necessário também usar uma É proteção. sim, isso a gente fala sempre. Os músicos que estão expostos, né, não só no carnaval, mas durante o ano todo eles fazem shows e tal. Então, é sim necessário usar o protetor, né, para minimizar o risco de lesão, né, de perda auditiva de fato. E fazer a audiometria anualmente. E, a depender da altura do som que ele esteja exposto, fazer a audiometria até 2 vezes ao ano, né? Tanto os cantores como os músicos que tocam os instrumentos e tudo mais. Então é isso, gente. Para quem vai também estar no carnaval, essa proteção, né? Não estar muito perto, não ficar também horas. Manter também a hora de sono, né? Brincou o carnaval, tem gente que fala, ah, não, quero aproveitar tudo. São 7 dias, não quero perder um momento. Então essa privação do sono também acaba comprometendo a saúde como um todo, Sim, né? porque a privação do sono, ela deixa algumas consequências, digamos assim. Então, a privação do sono, tipo assim, quando você dorme, você restaura muita coisa do corpo, né? É porque o pessoal mais jovem não quer saber disso, acha que é de ferro, né? Mas a verdade é que o sono, ele é restaurador. E isso é um ditado que não é mentiroso, né? Mas a galera, no afã de curtir tudo que pode no carnaval, atropela justamente esses horários de sono e vão fazendo tudo que pode. Então, ou vão para a praia, ou vão curtir de dia, e vão curtir de noite, né? Emendando, né? Baiano e não baiano, o pessoal faz isso sim. Então, é só fazer com cuidados com a sua saúde. Pois é, cuidado sempre, né? Então, manter a saúde auditiva é manter a sua saúde integral. Cuidar do corpo, como a gente falou, isso é um ser, é um sistema. E tudo está interligado. Agora, quem realmente fica, mesmo que não esteja exposto, ah, mas eu não fiquei perto do trio, eu me cuidei, não fiquei ali exposto muito, mas ainda fiquei com aquela sensação quando eu volto para casa, voltando no carro, no Uber é melhor, né, gente? Ou seja lá como for, fiquei com aquela sensação que a música ainda estava ali dentro do meu ouvido. Isso, você Que é pode ter isso, a doutor? sensação de zumbido, né? E ou de plenitude auricular, ou seja, de perda auditiva, tá? Que pode ser transitória ou não. E isso normalmente é porque o seu ouvido sofreu uma agressão sonora. Então essa é a reação. Normalmente as pessoas vão para casa e no dia seguinte acordam bem, né? Isso é uma lesão da cóclea, das células ciliadas, que é o computadorzinho do ouvido. Tá? Então, se você vai numa balada com som muito alto, no carnaval, fica muito assim, perto da caixa de som, não só do trio, como nos camarotes, etc. e tal, então você aumenta o risco de lesão auditiva, né? Então você tem que, tipo assim, se cuidar, não ficar do lado. Você vai curtir sua festa, mas simplesmente não fica do lado da caixa de som para minimizar esse risco, tá? Porque o zumbido e essa sensação, mesmo que transitória, de plenitude, né, de ouvido tampado, mesmo de tapado, tudo ali diminuiu, estou ouvindo menos, é um sinal que o ouvido foi lesado. Ele pode se Olha. recuperar espontaneamente, né? Porém, ainda vou acrescentar
o pedido de que, se essa sensação não sumir, então busque o médico otorrinolaringologista, porque isso tem que ser visto rapidinho. Pois é, olha só o que estamos falando rápido, não é só aquela sensação. Ah, claro, a pessoa pode dizer assim, não, é normal, gente, claro. Passei o dia todo no carnaval pulando perto do som, é normal que eu estou com essa sensação. Amanhã vai passar, aí amanhã não passa. Então, nós estamos falando de uma sensação só ou algo fisiológico, dano mesmo à estrutura. Pode acontecer, doutora, por conta É de dano à barulho? estrutura, na verdade, né? Só que, assim, é como eu disse, existe, eu vou dizer assim para que todo mundo entenda, né? Existe o trauma e o choque. O choque acústico é aquela coisa, é como uma pancada que incha, que inflama, mas que não lesou de fato. E o trauma acústico é quando lesa mesmo as célulazinhas do computador do ouvido, e aí pode se recuperar sim ou não, depende da pessoa, a depender do grau dessa lesão, a busca correndo, porque perda auditiva súbita é uma emergência otorrinolaringológica. Então, você tem que buscar um serviço de otorrinolaringologia, seu médico otorrinolaringologista, porque isso tem que ser tratado com rapidez para que tenhamos um bom resultado. E o problema é que é uma área, né? A gente fala muito assim do trauma, né? Vai ter trauma, teve um acidente, ou às vezes a pessoa, uma situação de violência, um tiro, tem os hospitais já se preparam para atender esse tipo de situação. Agora, um trauma auditivo, por exemplo, a gente não tem emergência no otorrino? Como Tem funcionaria? alguns locais que tem emergência de É. otorrino, só que realmente não é 24 horas. E alguns não vão poder funcionar no carnaval por conta de estar perto do trajeto, alguma coisa assim. Eu não sei os horários, né? Porque esses serviços são dentro do serviço de otorrino, dentro de um departamento de otorrinolaringologia. Existe hospital, por exemplo, o Hospital Santa Isabel, eles têm independente, dentro da emergência, tem uma emergência de otorrinolaringologia. Funciona de segunda a sexta, durante o dia, né? E é para adultos só. Então, assim, e fora, se você tem um contato do seu médico otorrinolaringologista, é mais fácil entrar em contato com ele, que ele vai lhe orientar enquanto você tem acesso a algum serviço. Olha só, tá? Enquanto você estava falando assim para adultos, só me lembrei que veio aqui a visão que muitas vezes no carnaval, gente, que é uma coisa que eu acho absurda, eu não consigo entender como é que isso é possível, mas crianças, às vezes crianças de colo, tá ali a pessoa pulando com a criancinha segurando aqui, no meio daquele barulho. O adulto vai dizer, olha, eu tô com um zumbido, acho que hoje eu não acordei ouvindo bem. Mas e a criança, como é que a gente vai saber, doutor? E a Pois lesão é, né? tão... Não vai. A gente vai ver isso depois, mais tarde. Pois Né? é, né? E aí vai, por exemplo, se houver um trauma acústico na criança, porque, por exemplo, não é todo mundo que se submete a barulho que vai ter um trauma acústico importante, né? Então, não são todos, mas como saber quem são essas pessoas, né? Para fazer a prevenção, né? Você não pode porque seu ouvido é mais sensível. Você pode sim, tente lá uma ou duas vezes até acontecer alguma coisa e tal. Não é bem assim, não existe essa triagem, é só sentindo, né? E nesse E pool também não dá estão as sinal, né? crianças De assim, também. eu tenho uma pessoa Pois alérgica. é. Bom, já sei É. que eu tenho alergia, então não vou me Não, aí submeter, não é vou. só. E o ouvido, você sabe se seu ouvido é Pois é, sensível ou às não? vezes você tem trauma em um ouvido, não tem no outro, tudo bem que no trio você passa mais de um lado do que no outro, mas o outro lado também está ouvindo, né? Só que não esquecer que a onda sonora é física, então ela, por vibração, né? Ela alcança, ela traumatiza de verdade, é vibração. Você vê que um som quando está tocando alto, tudo vibra, né? E Você a pode caixa, se você vê sentir assim aquela caixa dum, isso, né? você pode sentir. Sente isso. Então isso traumatiza. Gente, estamos falando de trauma, é coisa que pode ser irreversível. Já pensou você lá numa brincadeira de carnaval? Porque as pessoas às vezes não dimensionam realmente. Porque acho que perder a audição, mesmo que temporária, é uma coisa simples. Mas depois, no impacto do dia a dia, perder a audição é que vai sentir, né? Exatamente. É assim, a gente banaliza, né? Porque já está Banaliza muito. acostumado. E o baiano, então, a gente está acostumado a viver em festa desde criancinha, né? E é carnaval, são as festas de largo, são as festas pré-carnavalescas e tudo mais. Então, a gente não pensa, né? É só fazer a farra e tal. Só que, assim, existe a maneira de você fazer tudo que você está fazendo, só que de uma forma segura, né? Muitas vezes a gente banaliza, como você disse, né? Às vezes quando a pessoa fala assim, vou perder a visão. A sensação que tenho é que o choque é maior, que é uma função que as pessoas preservam mais, né? Imagine, perder a minha mobilidade. De repente eu tenho que andar em cada hora de hora. Deus me livre. Então, mas perder a audição, as pessoas pensam que é uma coisa simples, eu vou me adaptar. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas as pessoas não pensam que vão perder a audição. Acham que não vão perder a audição. Que o ouvido está protegido, que está tudo lá dentro, está Porque protegido. tá lá, porque isso não acontece com todo mundo, por que vai acontecer comigo?
Elas não têm realmente essa dimensão e vem ocorrendo depois, quando passa o carnaval. Como é o fluxo lá? Aumenta mais? Você tem mais fluxo de pessoas te procurando? Com que queixa? Aumenta com todas as queixas, né? Primeiro que é uma época que está todo mundo na rua, né? De uma forma ou de outra, seja no pré-carnaval, seja no carnaval, mas é o aglomerado, né? Então, existem, sim, as viroses, as infecções, as faringoamidalites, as sinusites, a própria otite, porque a pessoa foi nadar demais, né? E perda auditiva, sim, mais do que o que a gente gostaria. E o grande lance é que, a depender do tempo que você perde em buscar essa consulta, nem sempre a gente tem tempo hábil para atuar de uma forma eficaz, para trazer a audição 100% de volta. E reverte como? Agora eu fiquei curiosa. Exercícios, exame, medicação. Não, primeiro que com essa queixa tem que fazer o exame. A gente tem que fazer no mínimo a audiometria e eu faria também a Quanto que emissão. perdeu? Isso, a emissão autoacústica para saber o quanto você teve de lesão de célula ciliada, o quanto você teve perda auditiva, para você tratar e até para você acompanhar essa recuperação, né? Então, depois do tratamento, fazer. Então, tem que entrar com medicação rapidinho. É realmente a perda auditiva súbita, né? É um diagnóstico, é considerado uma emergência otorrinolaringológica. Então pronto, a perda acústica súbita. Perda auditiva súbita. Tá ali no carnaval, terminou o dia, sentiu aquela sensação, né? A gente falou de plenitude, lá tá cheio, não tá ouvindo. No outro dia, acordou, passou, pode ser normal, mas não passou. Ah, não, vou curtir meu carnaval. Depois do carnaval, Pois eu é. vou ao médico. Pensa, às vezes são 7 dias. Isso, e detalhe, não é só do folião aqui que a gente está falando, né? Tá. Eu estou falando do trabalhador também, dos repórteres, né? Sim. Do pessoal de apoio, todo mundo que Sim. fica envolvido Pessoa que na vende cobertura no carnaval. Também. Eu já tive que abrir o consultório, um carnaval, há alguns anos atrás, para atender pessoas que estavam com o retorno, com o trio e tal, na cobertura, né? Do carnaval. Então, porque fez um trauma acústico. E Então, dói esse trauma acústico? É só uma sensação? não Ou dói. a gente fala de sensação. dor? Não dói. Não dói. Se doesse, talvez as pessoas, As pessoas se procurassem mais. Porque dor não de dói. ouvido é igual a dor de dente. Dor de ouvido, dor de ninguém quer ouvido. ter. Mas trauma acústico não dói, simplesmente lesa, né, a audição. Você sente o ouvido meio entupido, o zumbido, aí você começa a ficar incomodado com o ouvido entupido, né, e com o zumbido que você passa a ouvir. Mas aí não dói, é isso. Se tivesse sido dor, talvez as pessoas corressem mais. Só dói, por exemplo, quando é um trauma acústico muito forte e que perfura o tímpano, né? Porque pode acontecer também uma explosão ou um som muito alto, de repente, aquela pressão momentânea, súbita, você tem uma perfuração timpânica. E ali incomoda. Agora a gente tá falando isso do trio, né? Quem tá ali no pipoca, pulando dentro do bloco. Agora nos camarotes também é um barulho. Sai de uma Mas sala de som para outra e um ritmo ainda mais Pois é, intenso, frenético. frenético. Então, é. a gente tem que só prestar atenção aonde estão as caixas de som. Porque, assim, lembrar que a caixa de som está aqui, o som não está só aqui. O som, dependendo do formato Um da raio, caixa, né? ele tem um raio. Então, é só você se posicionar, sempre que possível, obviamente, num lugar que você não esteja sujeito a receber aquelas ondas sonoras, principalmente, né, na audição, lá no ouvido. Olha, gente, olha que dica, viu? Eu sei que você está preocupado no carnaval, às vezes a pessoa se preocupa em procurar um local, um ponto, e a primeira preocupação é: eu vou me posicionar no carnaval, onde eu fico de frente pro artista, vai passar o trio, eu quero ver tudo, eu quero ver aquele meu artista, eu quero sentir o som, a vibração. Nossa orientação aqui, ó, procura um lugar no carnaval onde você vai ficar com segurança, não vai ter nenhum trauma, e afastado realmente das caixas de som. Isso. Esse é o seu melhor lugar. Então, às vezes no camarote, você está como é que fala aquilo? Na abertura, na balustrada, não Sim, sei. Na abertura, bem sim. na Como se fosse a varanda, de ali bem frente na na frente. varanda, bem em frente ao trio elétrico. Talvez ali seja um pouco mais seguro. Por quê? Porque você não está com as caixas de som todas, eles não botam caixa de som ali para você se sujeitar só aos do trio elétrico, né? E aí você tem que ter o cuidado da altura, porque a depender da altura do camarote e do trio, o som vem com tudo, né? Então aí, a depender, você vai ver, você vai sentir, você dá uma protegida ou não, é porque, eu vou ficar pensando nisso durante a festa, aí o ouvido é seu. Já... Gente, depois diga que a gente não avisou, o ouvido é seu.
seu, é uma função importante, auditiva. Isso pode ter impacto na sua saúde, no seu desenvolvimento, no seu trabalho, e você, nas suas relações. Ninguém quer ficar surdo, gente, subitamente, mas pode ter sim perda de visão. Porque a gente está falando de som, a pessoa fala assim, só o som, gente, vai ter só um incômodo. Não, esse som machuca. Né, doutor? E Isso, trauma. exatamente. Olha que a gente aprendeu duas coisas hoje, que você pode ter o trauma e você pode ter também o que O você falou? choque. O choque. Tem um choque sonoro, mas você pode ter um trauma também aditivo. E aí perdeu. Ah, fiquei surdo de repente, momentaneamente. É. Ou então perdi minha audição mesmo. E E aí? o grau dessa perda é variável, né? Pode ser pequeno, médio ou pode ser profundo também, a depender de uma série de fatores, mas pode ser uma perda bem grande, bem grande. Pois é, e já aconteceu. Estamos falando aqui que acontece sim. Principalmente as nossas crianças, gente. Tem dó, tem pena, pelo amor de Deus. O que é que criança, bebê, criança de colo, está fazendo no carnaval? Num barulho ensurdecedor daquele, que é um trauma, um choque para adultos. Imagine para criança. Pois é, exatamente. Proteja as nossas crianças, Protejam as pelo nossas amor de crianças. Deus. Aí mais tarde, quando se descobre uma perda auditiva Ah, numa criança, o que foi que será que fez? Uma virose, não sei o que lá. Mas a gente esquece de considerar um possível trauma sim. acústico numa ida a um lugar bem barulhento. Não é uma coisa tão comum em criancinhas, porque nem todos vão mesmo e tal. E quando vão, realmente é uma coisa que varia de pessoa para pessoa. Sim. Mas é como eu disse, a gente não tem como prever quem é essa pessoa, quem é essa criancinha que pode ter a lesão por audição, maior ou menor que seja, entendeu? Tá. Então, o melhor é, na medida do possível, evitar, né? Agora, em choque, a gente está falando também de trauma, muitas vezes tem ambiente do carnaval, pode acontecer, gente, uma briga. E às vezes a gente se preocupa muito com isso, né? Pessoas que, por exemplo, perderam dentes, pessoas que tomaram murro na região dos olhos. Agora, no ouvido também, esse tipo de trauma, de violência acontece, doutor? Acontece no nariz, Ah, tá. quebra-se muito o nariz, né? E na orelha também, porque tem o telefone e tem os murros que dão aqui. Então, quando você toma uma pancada nessa região, né, na orelha, você pode lacerar o pavilhão, né, da orelha, você pode perfurar o tímpano, você pode, a depender da intensidade dessa pancada, você pode, lá dentro da orelha a gente tem ossículos, né? 3 ossículos que ligadinhos assim que transmitem um som. Você pode ter uma desarticulação desses ossículos, né? E você pode ter um trauma nessa articulação aqui, Ah, tempo temporomandibular, mandibular. entendeu? Acontece Entre muito. outras coisas, fratura e Aparece tudo mais. fratura, né? E É. essa de nariz me chamou a atenção. Acho que tem muito, aparece nas estatísticas, né? Temporomandibular, muito. Nesses circuitos do carnaval, nos serviços de saúde que são montados, acontece, às vezes, o primeiro socorro ali já tem um trauma Isso. sério, né? Isso, e assim, a depender do local que pegue, por exemplo, eu estou falando do nariz, né, que fratura de nariz mesmo, e afundamento de malar, isso aqui, esse osso aqui, às vezes afunda, porque com a fratura ele afunda de uma pancada muito grande. Uma pancada é uma coisa séria, é forte, É, infelizmente entendeu? as pessoas vão, às vezes, para o carnaval já com essa intenção. Pois Com a é, intenção mesmo de brigar, com a intenção de machucar, e usam até outros dispositivos que devem ser, né, observados, esquentar, mas tem gente que vai realmente, gente, para procurar briga, né? Treinam para ir, vai para rua, os pois famosos é, malhados, né, que vão para o carnaval, famosos malhados que vão para o carnaval para gerar essa situação de segurança na população. Então, pois é, olha aí. infelizmente, né, tem pessoas assim mesmo. Agora, é difícil, né? Por que que não vai lutar no ringue lá para Pois é. extravasar suas emoções, né? Se é É. que, eu não sei o número exato, mas a gente ouve, né, e vê mesmo isso acontecer. Então, Então, essas estatísticas estão aí. Então, é se proteger mesmo. É saber que está indo para um lugar que tem vulnerabilidade de todo lado. É som, são os produtos que jogam, serpentina é água, aqueles produtos químicos que as pessoas também, né, borrifam um isso. no outro. Dá de tudo, gente. É carnaval. É carnaval. É alegria, sim, é festa, é cultura também, mas é também do ponto de vista da saúde, do bem-estar, das nossas funções, não deixa de ser um lugar também para considerar essas coisas. Ninguém está aqui colocando medo, né, pânico, não. Não, Tem gente que não. vai, brinca os 7 dias, não tem nada, volta Pois é, pleno, exatamente. maravilha. Então, assim, eu acho que não é ficar em vigília 48 horas por dia, né? Mas é você saber se posicionar. Você chega, por exemplo, eu acho que é uma coisa de otorrino, né? Quando a gente chega em um determinado lugar, eu particularmente já localizo as caixas de som assim e tento me esquivar delas. Nem sempre é possível, mas na maioria das vezes a gente consegue, né? Pronto. Então, assim, não precisa ter neura, né? É uma coisa natural que a gente vai fazendo, né?
É, e caixa de som que mais você vai ter durante esse período do Pois carnaval. Em é. todo lugar, camarote, no trio, na rua, no baile, na festa particular, vai ter, porque é o Barzinho, som. restaurante, tudo. Barzinho, restaurante, sai de um lugar, vai para o outro e tem ali o som. Então, se alguém está aqui, aquela pessoa bem precavida, que diz, não, eu vou brincar o carnaval, eu sei que pode acontecer, apesar de todas as seguranças, mas o que que eu faria para me proteger? É usar protetor? Claro, a caixa de som a gente já teve, mas suas dicas assim finais, ó, vou pro carnaval, quero proteger meu ouvido, o que é que eu faço? Pois é. Aí, na verdade, assim, existe o extremo que é você ir para o carnaval com um protetor auricular. Ninguém faz isso. Você vê que o próprio cordeiro, ele não tem o hábito de usar, né? Não é a maioria que usa, né? Então, aí você se sente incomodado. Ah, eu vou curtir, não vou fazer isso. As pessoas que fazem isso é porque já sofreram de alguma forma com esse fato, né? Mas o ideal é, pelo menos, fazer isso que eu estou falando aqui. E se for só questão do som, é evitar mesmo ficar do lado do som, tá? Da caixa de som. Seja do trio, seja do camarote, seja no barzinho, seja num show, seja em qualquer lugar, você tem que evitar que aquela onda sonora afete, né, atinja o seu tímpano, a sua orelha, para que você não tenha essa perda e se tiver, que seja menor. Não é assim, gente. Todo mundo vai ter, tem que tomar cuidado, porque senão você vai ter. Não é assim. Mas ninguém sabe quem pode ter ou não. Então basta ficar ligado, entendeu? Basta ficar ligado. Se você é uma pessoa que se cuida, você vai saber fazer isso. Maravilha. 9h30, vamos para o intervalo comercial, Marquinhos. Esse foi o nosso primeiro bloco. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta relacionada à saúde auditiva no carnaval, se surgir também outra coisa aqui, a gente traz essa dica para você. Mas no próximo bloco vamos falar também sobre volta às aulas. Voltamos já. Em sintonia. Vamos festejar. Em sintonia. Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Costa.
Estamos de volta aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, informações que transformam. Carnaval, a maior festa de rua do planeta, cuidados com a sua saúde. Hoje estamos falando com a saúde auditiva. Falamos bastante no primeiro bloco e veio uma pergunta aqui da Lívia sobre quem usa aparelho auditivo, doutora, no Carnaval. Tem alguma recomendação, alguma orientação? Na verdade, você usa aparelho auditivo. O que é um aparelho auditivo? Amplifica o som do ambiente para que você ouça bem, porque quem usa aparelho auditivo tem perda auditiva. Então, os cuidados são os mesmos, né? Porque, na teoria, você, apesar de ter um som amplificado, é o som que lhe chega, né? Então, você já tem uma lesão, provavelmente a mesma lesão coclear, certo? Existem outros tipos de perda auditiva, mas falando nessa de som, então os cuidados são os mesmos. A única coisa que você não vai poder usar, se quiser permanecer com o aparelho, é o protetor. Então, você tem que ter o mais cuidado com a postura, de onde você está. E com o próprio aparelho em si, né? Não, muito tumulto, muita Isso. gente, né? E ver para não ter trauma. Então tá aí, quem já usa aparelho auditivo pode fazer uso dele sim. Agora, voltando a falar, querendo ainda falar mais sobre o carnaval, quem tiver pergunta, mas esse é um período também que logo após o carnaval, até antes, as pessoas já iniciaram a sua atividade escolar. Isso. Então, assim como os exames periódicos, oftalmológicos, a audição também vai ter um impacto, né, nesse ano letivo. Sim. Bom, é de praxe, antes do ano letivo, a escola solicitar exame de audição e exame de vista, né? Para que a pessoa, o aluno, não perca nada nas salas de aula, nem porque não está vendo, nem porque não está ouvindo, certo? Então, é de praxe fazer isso. Mas, se a escola não solicitar, eu aconselho aos pais que façam, né? Não é todo ano, não precisa todo ano, a não ser que exista uma suspeita de perda, de lesão de audição, por algum motivo. Mas, em alguma época, principalmente na pré-escola, é interessante que a criança faça, porque se pega as lesões, né, auditivas, né? E aí você recomenda coisas especiais ao aluno, tipo usar o aparelho auditivo, se for o caso, ou sentar na frente para ter mais atenção. Tem as orientações que a gente pode dar, né? E, assim, falando em sala de aula, não só da audição, mas existe hoje a tendência, e o calor está muito grande mesmo, do abuso do ar-condicionado nos ambientes fechados, porque está quente, né? Então, algumas pessoas, alguns alunos, no caso dessas pessoas que eu estou me referindo agora, do público de escola, eles podem manifestar o processo alérgico, né? Então, a rinite, a rinocinusite, a faringoamidalite. Então, por exemplo, se você tem alergia, você já deve estar sendo acompanhado pelo seu médico otorrinolaringologista, o seu pediatra, ou o seu alergologista, né? Mas tem que trabalhar sempre na prevenção das crises, porque logo quando você começa o choque térmico, o corpo pode sentir um pouquinho mais se não estiver acostumado. A gente está falando aí da volta às aulas, também desse cuidado com a saúde auditiva, por que não, gente? Fazer um exame, né? Ver como é que estão as coisas. Se essa criança, às vezes, ela não está tendo um bom rendimento escolar, às vezes, não é só porque desinteresse, não. Às vezes ela não está ouvindo mesmo, não está tendo acesso a ouvir, está com uma questão auditiva importante que precisa ser vista. Daqui a pouco eu vou falar também sobre a questão do uso do celular, né? Agora tem uma maior restrição, os alunos vão estar usando menos o celular na sala de aula, mas o uso do celular, muita gente fica ali o dia todo ouvindo o celular, ou usando fone também, para ouvir o aparelho celular, que tipo de problema isso pode trazer. Mas antes, rapidamente, doutor, pedindo licença aqui a doutora Clarice Saba, nós temos um link para falar com a Renata, que é parceira comercial da emissora, e está trazendo para os ouvintes aqui do Em Sintonia uma dica, um convite especial para também cuidar da sua saúde, usando em produtos naturais. Não é isso, Renata? Bem-vinda de volta. Bom dia novamente, muito obrigada, é isso mesmo. Porque a gente tem aquela mania de subestimar os produtos naturais, mas os produtos naturais funcionam sim. O que não é bom é quando, por exemplo, você tem uma dor, você tomar por conta, sem prescrição médica, um anti-inflamatório, um analgésico, que vão melhorar ali, mascarar aquela dor, mas vai piorar muito o seu organismo. Então, você que sente dor, faz tratamento médico, continue com indicação médica, mas coloque o Ora Pronobis com cúrcuma na sua rotina
para você ver a melhora incrível que você vai ter. O Ora Pronobis com cúrcuma da Natural Prevent, ele é 100% natural, não tem contraindicação e tem a concentração certa para o seu organismo sentir a diferença. Ou seja, você vai tomar o Ora Pronobis e logo nas primeiras semanas você vai sentir menos dores articulares, artrite, artrose, reumatismo, até fibromialgia, ou se não aquelas dores que estão espalhadas pelo seu corpo, dor na lombar, ciático, joelho, qualquer tipo de incômodo que você esteja sentindo e que esteja impedindo você de viver a sua vida normalmente, Ora Pronobis com uma da Natural Prevent vai te ajudar. Além disso, ele é um suplemento que tem muita coisa boa. Então, ele tem vitamina C, tem cálcio, tem ferro, tem proteína, vitaminas do complexo B, vitamina K. A lista, gente, é enorme. É para quem quer qualidade de vida, ligando agora no 0800 210 2020. 0800 210 2020. Além dessa qualidade de vida, tendo aí toda a reposição dessas vitaminas que eu mencionei, você vai sentir mais disposição. Então, resultado do Ora Pronobis na sua vida é menos dores, mais energia, mais disposição, mais vigor, vitalidade e imunidade. É saúde, qualidade de vida para você. E só tem que tomar iniciativa ligando no 0800 210 2020. Quem ligar agora tem desconto especial de 70% no tratamento. Frete grátis para todo o Brasil e ainda leva de presente colágeno tipo 2, que é um outro auxiliar nas suas dores articulares. Mas tem que ligar agora, porque o desconto está garantido para todo mundo. 0800 210 2020 agora, desconto garantido. Mais o colágeno apenas para as próximas 20 pessoas que ligarem. Então não pode perder, vamos cuidar da saúde, vamos ter mais qualidade de vida com Ora Pronobis e cúrcuma da Natural Prevent, Patrícia. Isso mesmo, Renata. Então fica aí a dica. A Renata está lá a postos agora. Você que ouviu aqui no programa Em Sintonia, esse chamado, esse convite, liga para garantir aí o seu desconto, também o seu brinde. Então é 0800 210 2020. Beijo para você, Renata, cuidando da saúde também, né? Prevenindo aí outras doenças. 9h40, nós estamos juntos aqui com você, falando de saúde e bem-estar, com quem entende do assunto hoje, saúde auditiva. É o foco do nosso programa. Doutora, o que a gente, né, adultos e crianças e adolescentes, não vive? Tem gente que diz assim, eu não vivo sem o meu celular, mas impacto desse aparelho que é tão útil no nosso dia a dia para a nossa saúde auditiva. Não só para a saúde auditiva, né, eu vou dizer, mas para a saúde auditiva a gente tem que ter cuidado com a exposição de som também. Lá vou eu falar de exposição sonora também. E o oftalmologista também fala da exposição à luz, né, ao estímulo de luz, que também pode ser ruim a depender do tempo. Mas se você usa fone de ouvido, por exemplo, para ouvir o seu celular o tempo todo, então você tem que, aquela dica que eu já dei aqui algumas vezes, não pode ultrapassar 2 horas de uso e se tiver um som mais alto, até meia hora. E a cada 2 horas você dá um intervalo de 5 minutinhos, ou a cada, né, no caso, meia hora você também dá um intervalo de 5 minutinhos, e não ultrapassar a metade da potência do aparelho que você está usando em relação à intensidade do som. Né? Porque assim você diminui também o risco de audição, né? E, fora isso, o celular, ele junta as pessoas, mas mais afasta, eu diria. Porque se você observar hoje numa mesa de restaurante que seja, todo mundo sentado um do lado do outro, mas a maioria vai estar ali, ó, falando no seu celular, né? Então, o celular é um mal necessário, né? Mas as pessoas têm que tomar cuidado com o lugar que o celular ocupa na sua vida. E nós temos visto aí o impacto de outras formas, né? Celular pegando fogo, a gente viu recentemente isso acontecendo, mas estamos falando agora que é o foco dessa entrevista, desse papo aqui, da saúde auditiva. Pessoas colocam fone, o próprio aparelho fala que a partir daquele limite já é prejudicial. E quem nunca, né? Esticou um pouquinho mais, fez de conta que não leu aquele aviso ali do aparelho, esticou um pouquinho mais e, não estou ouvindo direito, então o negócio é aumentar. O negócio não é ir, né? Eu estou rindo lá na doutora Clarice Saba e fazer um exame de audiometria e ver por que eu estou ouvindo menos não. O negócio é aumentar a potência dos aparelhos. Olha exatamente. E às vezes você está num ambiente barulhento. E aí, para suplantar aquele som do ambiente, né?
a altura do som, e você quer ouvir determinada coisa, você aumenta. Aí, meu Deus, chega a dar uma... Chega Eu vejo a as dar. células ciliadas assim. Então, você tem um som no ambiente que é muito alto, né? Tá. E aí você bota o seu som, o seu fone de ouvido, que seja, aí você aumenta para que você possa suplantar aquele som externo e ouvir tudo aquilo que está chegando na sua orelha. Então, espero que isso não seja por tempo demasiado, dependendo do que a pessoa está ouvindo ali, né? Pode ser mais ou menor, maior ou menor tempo. Então, pois é, então esse barulho excessivo, chegando em casa, vendo que seu filho, sua filha está com um barulho muito alto, um som muito alto, tem como a gente limitar e conversar, né? Porque é uma lesão séria que pode Pois é. acontecer, gente. E olha só, a gente está falando do barulho do carnaval, que a gente está nesse período que já tem por si só, já vai ter muita exposição, período de festa. E depois, saindo do carnaval, chega em casa, lá vai mais celular, não dá nenhum descanso, né, doutora? Às vezes a gente Pois tá é, com o corpo exatamente. cansado, vou descansar aqui o corpo, porque eu tô com o corpo cansado. E o ouvido descansa que horas? Pois é, não descansa, né? O ouvido não descansa. Só que ouvir um som ambiental é diferente de um som de agressão, um som mais alto na orelha e tudo mais. Seja com música, seja com o que for. E não é só o fone de ouvido, é o headset também, aquele que é a conchinha também, né? Sim. Ou o ambiente, chega em casa, bota um sonzão altão e tal. Então, Faz seu próprio carnaval. faz seu próprio carnaval. Eventualmente, isso não vai ter problema, mas você fazer isso com frequência não é bom. E, assim, claro que a depender dessa intensidade, até uma única vez, digamos assim, pode lhe lesar a orelha, né? Sem A falar, audição. a gente está falando aqui dessa questão do som, do barulho, do trauma, né, do choque, mas às vezes tem uma irritação. A gente tem sempre que lembrar aquelas pessoas que têm uma hipersensibilidade ao barulho Sim. e que ficam irritadíssimas nesse período do ano. Sim. Pessoas com necessidades especiais também, para que elas, o som é algo quase que impossível de lidar, né? Eles têm uma intolerância a som. Isso. Então, muita gente. Tem pessoas que não têm uma patologia de base, mas é intolerante a som pela própria orelha, né? Só. E tem outras alterações, tipo autismo, que tem a hiperacusia, né? Que é natural do TEA, né? A gente fala, hoje é TEA, não é mais autismo, né? Porque são, né, alterações de vários espectros aí. Então, é uma característica, né? Mas a intolerância a som é uma realidade. Então, essas pessoas, elas podem ter a hiperacusia, que é a sensibilidade ao som. Não precisa ser um som alto, é o som que para as pessoas suportam bem, para o hiperacúsico ele não suporta aquele som normal. A misofonia, que eu já falei aqui também, é uma intolerância a som, mas ações de repetição, tipo mastigação, bater, clique de caneta, barulho na boca, coisas assim, mas que se repetem, né? E a fonofobia, que é uma coisa um pouco mais, a gente sabe ainda, não sabe tudo sobre ela, mas tem gatilhos emocionais. Porque a fonofobia é quando você tem aquele receio, aquele medo de determinados sons. Então, até muitas vezes, você tem uma reação antes que você imagina que aquele som vai chegar, entende? Então, nesse caso, a gente tem que tratar também e, assim, algumas vezes a gente precisa do auxílio de psicólogo, psiquiatra, às vezes precisamos medicar. Então, as pessoas que já sabem disso, as famílias que sabem que tem essas pessoas diagnosticadas, ou tem gente que tem isso, tem esse sintoma que fala, que reclama e acaba passando como chato, como a Isso. chata. Ah, você se mude de Salvador. Frescura. É, frescura, né? Sabe o que é carnaval. Então, observa, gente, se essa pessoa, se essa queixa não é alguém que realmente... Como é que fecha o diagnóstico dessa patologia, doutora? Buscando o médico otorrinolaringologista e a gente faz alguns exames. Existem chamado LDL, que é um exame específico para pessoas que têm intolerância a som. Ah, então sendo diagnosticada, a pessoa ela não é uma chata, não. Não é alguém que não gosta de carnaval que devia se mudar de Salvador Pois durante é. esse período. Ela tem um problema de saúde que é uma intolerância ao som. Isso. Tendo esse diagnóstico, então quem lida com essas pessoas, aí pode ser de todas as idades, crianças, idosos, Todas as adultos. idades, às vezes você vê criança, porque tem ainda a brincadeira que Sim. acabou a festa, vai todo mundo estourar os balões, né? As bolas de soprar. aquela criancinha E que tem bota- aquela criança, exatamente, que vai pro bota canto, a mão, que vai pro canto, que sai correndo, que não suporta. Bota a mãozinha no ouvido. Preste atenção. Entende? Olha, gente, então leva Entende? lá. Ainda não começou o carnaval. Então faz o seu exame, vê se faz o diagnóstico dessa pessoa, vamos proteger. Porque o que vai acontecer? Tira essa pessoa realmente do circuito, talvez não seja o caso de ficar aqui nesse período e proteger mesmo A essa pessoa pessoa. não suporta. Não Ela suporta. não suporta. O que E vai ela acontecer pode com ela? ter- Pode acontecer o quê? Ela pode ter reações emocionais, ela não tem
Não vou nem dizer equilíbrio emocional, porque não Tem é base, isso. sei Não lá. é isso. Na verdade, é uma intolerância tão grande que aquele incômodo gera reações outras diversas, de emoção, às vezes até de agressão, Ela sabe? não controla, isso é Não consegue voluntário. controlar. Isso é involuntário, por isso a gente Sim. precisa tratar. Entendeu? Então, precisa tratar. Isso é sério, viu? Então, minha sugestão é, por todas essas questões, pelo barulho do carnaval que vai ter, mesmo que você fique longe da caixa de som, o barulho vai estar no camarote, no barzinho, na festa de casa, no condomínio, naquele vizinho que resolveu fazer seu carnaval particular. Tem barulho, vai ter. Depois a gente tem aí o volta às aulas, o uso ainda junto do celular. Então, o ideal, gente, por que não fazer um tratamento também e um acompanhamento preventivo? Ver como é que você está agora. E depois, passado esse período, volta lá de novo no otorrino e faz de novo um exame. Então, a doutora Clarice está lá com o grupo dela, aqui no CEOB, que funciona ali na Pituba, na verdade, no Itaigara, no Max Center, né, doutora? E como é que Isso. vai estar funcionando lá o atendimento durante esses próximos dias? Então, até sexta-feira de carnaval a gente vai funcionar, depois a Aham. gente reabre na quinta-feira. Pós-carnaval, depois da quarta-feira de Pós-carnaval. cinzas. Estamos decidindo se vamos abrir ainda quarta de cinzas à tarde, sim ou não, mas na quinta com certeza. Então, lá no sábado, dia 1º, 2, 3 e 4, quando teremos aqui programação especial de carnaval, aí não tem esse, vai ter esse atendimento. Não Então, já teremos marca logo atendimento. agora. Pois é. Com o pré-carnaval, a gente já está recebendo um bocado de gente. Ah, é geralmente quem procura nessa fase. O pessoal que A- trabalha mesmo no carnaval vai lá procurar vocês? O pessoal que trabalha também, Uhum. mas é mais assim o folião e o turista, ou não, por Sim. conta das diversas viroses e inflamações por exagero, né? E olha que a gente Então, nem falou nisso, né? Ainda temos um tempinho, isso. então já vai antes para fazer um diagnóstico, saber como é que tá você antes do carnaval, até para depois fazer um comparativo. Se depois sentiu aquela pressão no ouvido, olha, mas antes eu não estava assim. Foi agora, nesse carnaval, que isso aconteceu, né, doutora? Foi Exatamente. E momentâneo. tem até alguns que eu digo brincando, eu digo, tá bom, então ajoelha aqui comigo e vamos rezar. Porque chega lá e diz assim, olha, doutora, eu não quero tomar remédio, porque eu quero tomar minha cervejinha no carnaval. Eu não quero tomar antibiótico, viu? Veja não sei o que, porque eu quero ir pro carnaval, porque eu quero ir pro carnaval. Quer ir pro carnaval, Porque quer eu não tomar quero barulho, quer tomar bebida remédio, alcoólica. o remédio tá caro, aí fala as duas coisas, não quer Sim. gastar, eu digo, tá bom. É, porque Vamos geralmente. ajoelhar aqui e rezar. Pois é, porque geralmente a otite, a gente tá falando, essa dor de ouvido, trata o quê com antibiótico normalmente, né, doutora? Não, depende, Dependendo. mas é gotinha local. Ah. Mas, assim, muitas inflamações, né? As faringoamidalites, que são mais comuns agora, rinocínusite e tal, também elas precisam muitas vezes de antibiótico. E aí, E nada de realmente, automedicação, né? Já tem aquela gotinha em não. casa, se acontecer alguma coisa, eu não vou ter emergência para ir, vou botar a gotinha no ouvido. Quer ver uma coisa horrível que o pessoal às vezes faz? Quando sobra antibiótico em casa, aí começa a sentir alguma coisa, as pessoas acham que o antibiótico é um anti-inflamatório, né? Porque às vezes não é infeccioso. Aí toma um dia, 2 de antibiótico, não melhorou, vai. Mas tipo assim, aí tomou O 2 antibiótico dias. você tomar, via oral. Via oral, Tomou. via oral, Sobrou. para sinusite, amidalite, o que for. Toma antibiótico. Sobrou da vez anterior, aí eles tomam erradamente. E aí tem a história da resistência bacteriana, que isso a gente cansa de falar. Não use antibiótico errado. Aí você usou 2 dias, o que acontece? Aquela bactéria que estava ali, agora não responde mais aquele, porque a bactéria é muito sabidinha. Então, ela faz a defesa dela. Né? Então, ela aprende a fazer a leitura daquele antibiótico, e aí da próxima vez você tem que usar alguma coisa mais forte. E essa é a história da resistência bacteriana no mundo todo. Então, a gente tem que ter cuidado com a automedicação com antibiótico. E eu acho até que deveria haver uma fiscalização maior, porque mesmo assim tem farmácias que vendem sem receita. Tem sim, às vezes você fica assim naquela farmácia queridinha ali do bairro, porque naquela ali você vai e compra. Gente, não, aquela na verdade está burlando uma norma e está expondo você para uma situação de saúde que lá na frente você vai dizer, poxa, por que eu fiz isso, exatamente. né? Hoje eu estou pagando e a conta vai chegar até menos anti-inflamatório. Quantas pessoas... recentemente a gente entrevistou pessoas na área, colegas seus, mas de outra área, na área de nefro. Disse, Patrícia, quantas pessoas estão com insuficiência renal por conta do uso abusivo de anti-inflamatório? Com certeza. E aí vai parar na diálise, gente, não vai ter jeito. Com certeza. Então, É isso mesmo. Então, o anti-inflamatório é altamente lesivo para o rim, principalmente, para o estômago, né?
Então, essas automedicações parecem inofensivas, mas não são. Então, gente, essa proteção, nada de anti-inflamatório, fica tomando antibiótico, vai fazer essa consulta, vê antes. Então, lá o CEOB funcionando, como a gente falou, aqui no Max Center. Depois a gente tem os contatos aqui da doutora Clarice Saba, que não tem só uma equipe de otorrinos, mas também de fonos. Nós falamos muito aqui do trauma do ouvido, mas a voz. As pessoas costumam no carnaval gritar, falar, cantam, se acabam atrás do trio, cantando junto com o artista. Pois é. E depois vão pro barzinho com aquela turma, aquele barulho tá lá fora, tem que falar alto para poder se ouvir. E aí a voz, doutora, no carnaval? Pois E os é. cantores, coitados. Pois é. Os cantores, eles têm o treinamento o ano todo, eles têm acompanhamento, né? Deveria ter, e a maioria tem, com fonoaudiólogo, né? Para fazer aprender a impostar a voz bem, para não ter trauma, para não ter lesão de prega vocal e tudo mais. Mas mesmo assim pode acontecer uma coisa ou outra, né? Mas o folião, por exemplo, as pessoas que não têm esse treinamento e as pessoas normais, né? Quando tem muito barulho, a gente vai falar mais alto para ser ouvido, né? A gente tem que ser ouvido. Então, a gente começa a berrar, começa a gritar. E aí, você pode, você ataca, né? Afeta as suas pregas vocais e pode até ter o que a gente chama também de trauma, né? O nome trauma hoje estou falando muito, mas é verdade. Existe o trauma de sua prega vocal, que às vezes faz um cisto de trauma. Tem várias formas, né? E aí você tem que ter o cuidado também, né? Com a sua voz, inclusive. Pois é, então não é só, às vezes, o ouvido que vai sofrer, que vai sentir, não. Mas depois vai ficar rouco, né? Pode ser Isso. temporário, pode ter feito também uma lesão mais grave, né? Isso. E Do aí, gritar. a gente aproveita para lembrar que sempre que você tiver uma rouquidão, não só por trauma acústico ou trauma de voz, né? Falar alto, gritar. Quando você tiver uma rouquidão, principalmente de causa inexplicada e que ela durar mais do que 7 dias, busque seu médico otorrinolaringologista, porque aí a gente tem que ver o porquê que essa disfonia sua, que essa rouquidão está rendendo tantos dias. Pois é. E aí também não só na festa, no circuito, mas também nos bares, né, nos camarotes, nas festas internas. Agora também a criança nesse período, né, que acaba também, às vezes, gritando, brincando mais. Falamos também da volta às aulas, na brincadeira aí também dos parquinhos, na escola, na hora do Isso. intervalo na hora do intervalo das crianças que estão brincando, né, criança? Exatamente. Né, doutora? Então, essas crianças que estão brincando nos parquinhos das escolas, ou que muitas vezes os pais deixam também atividades durante o carnaval, cuidado também com elas. Né? Cuidado também com elas, exato. Cuidado com o som, né? Porque, às vezes, como é carnaval, a atividade que vão dar para as crianças é com barulho, né? Então, porque, como eu disse, é banalizado isso, é normal, entre aspas, né? Então, tem que ter cuidado também com a exposição, com a piscina demais, com essas atividades todas que a gente falou aqui. Isso também afeta a criança. Ok. Então, esses 3 minutinhos finais, né? 4 minutinhos quase. Resumão para você. Vou brincar o carnaval, quero cuidar do meu ouvido, quero voltar bem, ok. Quais são as dicas gerais, um resumão de tudo que nós falamos aqui? Então, você tem que ter o cuidado nos seus esportes aquáticos, né? No banho de piscina, de mar, e não manipular, né? Depois da água, depois de se expor à água, esportes aquáticos ou banhos, não manipular a orelha para que não aumente a chance de inflamação. E cuidar da sua audição, protegendo sempre que possível, evitando estar ao lado das caixas de som, seja ela aonde for. Eu vou aproveitar e vou vou avisar a população, né? Vou falar sobre o VNG. VNG é um exame para labirinto, né? Para tontura, que nós adquirimos na CEOB. Ele é o único da Bahia, por enquanto. É o videonistagmografia. Isso é um exame que só falta falar em relação à tontura. Então, é um exame bom, a gente está realizando lá na CEOB, com muito sucesso, ajuda muito no diagnóstico e tratamento. Esse eu trouxe de fora, né? Uma tecnologia que não tem, gente, dos grandes, melhores serviços. Talvez, não sei, ou por falta de desconhecimento, ou até pelo custo, não é algo barato. Foi um investimento que a CEOB fez exatamente para trazer esse diagnóstico mais qualificado, né, doutora? E já tem gente Exatamente. usando, qual tem sido o impacto? Nossa Senhora, tem ajudado muito a gente a fazer esse diagnóstico, sabe? Então, assim, eu fui para o Barani, que é um congresso mundial de tontura, e lá foi falado muito sobre esse exame. Em São Paulo, o pessoal já realiza há mais tempo, né? Em alguns, talvez em BH também, em Belo Horizonte. Mas aqui na Bahia nós somos os pioneiros, assim, foi um achado, né? Assim,
o poder trazer esse aparelho novo para cá. É um exame que demora, é um exame minucioso, né? Mas que nos ajuda muito na identificação da causa e ajuda na condução do tratamento. Acho que vai ser a nossa próxima entrevista. Passando esse carnaval aí, a doutora Clarice vem aqui para falar dos resultados desse exame, porque, gente, é prestação de serviço, né, doutora? Quem tem problemas de labirinto, labirintite, sabe, né? E Isso. como ela adoraria ter tido um diagnóstico mais preciso e um tratamento também mais assertivo, né? Exatamente. O paciente que é portador da labirintopatia, ele é o que eu digo sempre, a gente tem que saber a causa, para tratar a causa, porque não adianta eu sedar o seu labirinto se eu não combater a causa, se eu não tentar acertar o que está de errado, causando aquela tontura, entende? É, vai fazer um bloqueio, mas depois vai voltar, né? Isso, depois volta. É por isso que o pessoal, desculpe, por isso que o pessoal fala assim, labirintite não tem cura. Aí eu já desgosto das duas afirmações. Primeiro, do não tem cura. E aí, por isso que eu não gosto de usar a palavra labirintite, porque a ideia é essa, que não tem cura. As pessoas banalizam o nome também, né? Labirintite. Então, por isso que eu falo labirintopatia. É uma alteração do labirinto. Qual? Vamos ver. Vamos ver qual, o que está causando, e sim, tem resposta para isso. Agora, só para finalizar mesmo, no carnaval e labirintite, tem alguma coisa? Quem tem pacientes com labirintite ou labirintopatia, Sim. eles sentem mais no carnaval? Tem alguma relação? Pelo álcool, né? Sim. Também. E a depender do tipo da labirintopatia, sim, com o som. Com o extremo som, né? Com essa agressão sonora, Pode ter algum tipo de... Pode desequilibrar um pouco. Desequilibrar, então já fica sabendo, né? Quem já vai para o circuito, já tem o diagnóstico, já se protege mais. E quem não tem, pode ser que aconteça lá, na hora, e tem uma Exatamente. crise, a primeira, né? É. Exatamente por A essa primeira situação. pode ser também, né? Porque às vezes a pessoa não sabe que tem, ou começa naquela hora, ou fez alguma coisa naquele Sim. momento. E acontece que ela vai ficar tonta, ela vai sentir a sensação de náusea, mal-estar. Qual seria o sintoma? Ela pode ficar desde somente com náusea, né, que é uma manifestação, uma tontura que vai de leve a mais intensa, né? Então, a desidratação também pode fazer isso. Então, é hidratar e buscar um serviço médico. Beleza, se aconteceu qualquer um desses sintomas, já sabe. Depois do carnaval, o Celso está de volta lá, quem sabe já na quarta-feira de cinzas, vamos dar essa informação aqui. E já faz, gente. Participou do carnaval, faz um exame depois de rotina e começa bem aí o seu ano com saúde. Doutora, obrigada, bom carnaval para você. Eu que agradeço, bom carnaval para todos nós. Com Que muita ótimo, paz. gente. Obrigada. Com muita saúde, amanhã a gente está de volta com muito mais informação para você. Obrigada, Marquinhos. Até mais.